Bom, pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Deixa Quebrar. Dona Letícia, o que vamos deixar quebrar nesse nosso 12º, terceiro episódio? Já perdi a conta. A gente vai falar hoje sobre por que a gente trabalha tanto, né? E da Essa é a onde ideia. veio esse sentimento, Letícia? Então, por que a gente tá falando disso hoje? Tava conversando com o Rei a semana passada, refletindo um pouco sobre essa questão de diferenças de trabalho aqui no Brasil, Europa, né? E eu falei, Rei, eu acho que a gente pode aprofundar nesse ponto, por que a gente trabalha tanto aqui, né? Ou por que isso é esperado da gente. Eu passei por essa reflexão, assim, sempre foi um dos pontos da minha vida. Eu sempre trabalhei demais, sempre fui workaholic, era aquela primeira a entrar, a última a sair do escritório. Eu trabalhava final de semana, eu cheguei a trabalhar 20 horas por dia. E hoje eu vejo de um outro lugar tudo isso que eu passei. Eu não precisava ter feito isso, e eu acho que isso, inclusive, me prejudicou na carreira pessoalmente. Né? Então, pensando muito nisso, eu queria trazer essa reflexão. Eu acho que hoje é um convite. Eu quero convidar vocês a refletirem por que que a gente está trabalhando tanto, né? E talvez é uma realidade, né, do segmento que a gente trabalha, ou questão de São Paulo, mas eu vejo todo mundo, assim, muito cansado, muito infeliz com o trabalho, mas mesmo assim trabalhando muito. E aí eu acho que a gente pode testar aqui algumas hipóteses do porquê, conversar, também a gente pode receber aí o comentário de vocês, né? Que eu acho que a gente vai trazer de uma experiência pessoal e talvez até olhando aqui as pessoas que a gente conhece, né? Que trabalham muito. E acho que para dar um exemplo, eu comecei assim: o meu pai sempre trabalhou muito. Eu não sei se ele precisava ter trabalhado tanto, né? Sempre estava viajando, sempre estava fora. E para mim, por exemplo, fez muita falta o meu pai não estar mais perto, né? Era aquele pai de final de semana, uma ótima folguista, para mandar final de semana ali, levar no parquinho, tá ótimo, mas assim, eu senti falta dele. Então, eu acho que já começou ali, né, esses exemplos que eu via do meu pai, e hoje eu vejo, assim, cara, eu gostaria de ter passado muito mais tempo com meu pai naquela época, né? Hoje, assim, já posso passar tempo com ele, mas é diferente, né? Então, eu acho que é falar um pouco dessas hipóteses, tudo, né? Ô, Rei, por que que isso aí te toca? Por que que é um tema que você acha importante a gente falar? Traz aqui pra gente também. Você falou um negócio do seu pai, eu fiquei pensando aqui na minha família. Meu avô foi um homem que trabalhou muito, sempre trabalhava muito. Minha mãe é uma pessoa que trabalha demais, assim, trabalha bastante. Já mudou um pouco essa rotina, descobriu que a gente não precisa se matar de trabalhar. Mas eu cresci numa casa onde a minha mãe sempre trabalhou muito, sempre se virou sozinha e tal. Muito Foi tempo. mãe e pai, né, Rê? Como várias casas do Brasil, né? No caso da minha mãe, era eu e minha mãe, né? Porque meus pais se separaram quando eu era criança. Então eu cresci numa casa que era minha mãe e eu, e corremos atrás do prejuízo, ela, né? Correndo atrás. E eu brinco que a minha mãe, ela não desenvolveu um ser humano, ela desenvolveu um profissional. Eu brincava muito sobre isso no trabalho, porque toda vez que fazia alguma coisa acontecia, ela falava, tá bom, mas cadê a solução? Você precisa ser proativo. Pra mim que tinha, sei lá, 8 anos, sabe assim? Tipo, o quê? Então, eu meio que fui educada dessa maneira, assim. É sempre tá pronto, sempre tá preparado pra resolver, e nananã. E assim, não ajuda que eu tenho TDAH. Hoje, aos 32 anos, eu descobri que eu tenho TDAH. Né? E aí eu entendi por que eu passava por cima de algumas coisas que eu nem vi. Minha mãe falava, porque precisa ver, não sei o quê. E eu, ih, gata, nem. Hoje eu sei por que não. Mas enfim, isso me fez pensar sobre o exemplo que eu tive em casa. E eu concordo com você, assim. Eu acho que tem dois motivos pra mim, duas coisas pra mim que isso me toca. Primeiro, o trabalho é o lugar que foi o primeiro lugar que me validou como ser humano, onde eu me senti validado como ser humano. E aqui é de um ponto de vista muito pessoal, muito menos social, muito mais pessoal. Foi o primeiro lugar que eu me senti validado como ser humano, assim. Eu me sentia muito não gostado, sabe assim? Não gostado muito sozinho. Sabe, uma pessoa que, tipo, sabe aquela sensação de não amável? Era uma sensação que eu tinha, que hoje eu sei dar nome pra essa sensação. Mas era uma sensação que eu tinha. E aí eu comecei a ir trabalhar, e comecei a ir bem no trabalho, comecei a ir bem no trabalho, e bem no trabalho, e as pessoas começaram a reconhecer. E aí o que que acontece? A gente cria uma relação simbiótica com o trabalho. E aí eu trabalhava muito, porque o trabalho era o que me validava como ser humano, né? E a minha mãe me criou do tipo, sabe assim, trabalho é importante, você pode fazer o que você quiser, desde que você esteja pagando suas contas, sabe assim?
Então nunca teve eu nunca tive na minha cabeça a possibilidade de não trabalhar. E aí o trabalho virou a minha identidade por muito tempo, né? O Renato era o trabalho primeiro e depois a pessoa. E eu acho que isso mudou nos últimos anos, e eu concordo com essa pergunta, porque quando eu mudei pra Europa, a gente falou de semana passada um pouco da diferença que tem entre Europa e Brasil e tudo mais. E mudar pra Europa e morar em Berlim especificamente, porque aqui o Reino Unido é um pouquinho, me lembra um pouquinho mais São Paulo do que Berlim. Mas você tem um jeito de trabalhar que é muito mais acabou, sabe? Tem uma relação com o trabalho muito diferente. E eu aprendi em Berlim a dar 28 passos pra trás e entender que, assim, primeiro, nada é tão importante assim, sabe? Assim, hoje eu olho pra trás e falo, gente, Tudo pode esperar, né, Rê? exato, umas brigas que eu comprava, umas coisas que eu ficava puto, pra quê? Não é importante. Pra que eu tava me desgastando tanto, sabe? E o seu to-do list nunca vai acabar, sua lista de tarefas, né? Se você Exato. trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, você sempre vai ter coisa pra fazer na lista, né? Exatamente. Exato. E aí, nesses últimos meses, onde eu tenho trabalhado mais autônomo e tenho, enfim, né, lidado com os altos e baixos da vida de autônomo aqui, num país que, assim, cheguei agora, conhecendo gente tentando me virar, foi muito interessante, porque aí quem tem que achar esses limites sou eu. Porque não tem ninguém dizendo pra mim não tem ninguém pra me avaliar. Não tem ninguém pra decidir por mim. Tem eu por mim mesmo. E esse é um outro aprendizado muito interessante, porque não é só uma coisa do tipo, tô super bem e aí eu escolho. Não, eu tô num momento onde eu preciso trabalhar. Galera, preciso trabalhar. Seja autônomo, seja full time, preciso trabalhar. Pagar boleto. Pagar boleto, pagar as contas. E aí é uma coisa, a gente vai aprendendo, assim, a gente vai observando como as coisas funcionam quando você tá nesse lado. E aqui eu vou abrir um parênteses mais pessoal novamente, onde você não se sente no controle da sua própria vida, você tá em luto às vezes da sua autonomia, da sua sensação de autonomia, né? E por isso que às vezes eu brinco com a Lê, sabe? Assim, a gente fala muito sobre isso. Tipo, se você não for me dar dinheiro, um trabalho, ou me indicar alguém que vai... Não, sabe, assim, obrigado, agradeço as palavras de afeto e carinho. Mas nesse momento, quando... Ai, vai melhorar. Não, imagina, não, fica tranquilo. As coisas... Tipo, tá bom, obrigado. Então, quando você tá nesse lugar, você começa... E tô falando tudo isso porque isso tudo viram coisas que começam a... deixar o seu pensamento completamente enviesado pra eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso construir, eu preciso, e você vai. E eu notei, quarta-feira desta semana, esse cansaço. Quarta-feira foi o dia que eu notei, assim, o quão cansado eu estou. Exausto. E tá sempre de não se dar esse tempo pra parar um pouco, de estar Exato. sempre produtivo, né, Rê? Exatamente. Tá sempre ganhando dinheiro, muito dinheiro, assim, né? Exato. E assim, eu acho que essa é a história da minha carreira, assim, sempre trabalhar muito, né? Eu não esqueço quando eu trabalhava no Google, que era 11 horas da noite, eu tava no escritório, aí a Mônica Santos, beijo, Mônica, que era a diretora de RH naquela época, falou, o que você tá fazendo aqui? Trabalhando essa hora, olha, não é a cultura da empresa. Ou se a gente tem que reavaliar esse trabalho que você está fazendo, não tá um setup legal, ou você não está priorizando bem e não está sendo eficiente. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Isso me tocou tanto, foi um cuidado, que eu vi que tinha alguém olhando para mim pela primeira vez na minha carreira, sabe? E se preocupou comigo. Obrigada, Mônica, eu nunca mais esqueci isso. Sabe quem falava isso pra mim? A minha mãe. Eu chegava tarde em casa do trabalho, ela falava assim, eu falava, ai mãe, nossa, tô trabalhando muito. Ela falou assim, você tá trabalhando muito ou você tá trabalhando errado? Porque teoricamente você deveria conseguir fazer tudo no seu horário de trabalho. O que tá acontecendo? Será que você tá sendo efetivo da melhor maneira? E aí eu tô tipo, eu não sei, eu tenho 21 anos, eu acabei de começar. Sabe? Mas Hoje eu vejo o quão importante essas perguntas são. Sim, e é priorização. Por isso que quando eu trabalho com os clientes, eles estão de saco cheio, você também que já trabalhou comigo bastante. Qual é o problema que precisa ser resolvido? Mas aprendi, fui educado por você também, né, Lê? Porque Né? quando eu vou trabalhar nos meus clientes, eu já chego, tá. Gente, o que é prioritário, né? Então, assim, e isso ajuda demais, assim, acho que por isso que eu gosto tanto de fazer planejamento, eu gosto tanto de OKRs, porque a gente se força a priorizar as coisas. E eu acho que isso trouxe muita saúde mental e melhorou muito a minha performance no trabalho também. Acho que priorização melhora muito performance, né? Mas acho que não é isso que a gente quer falar hoje. Agora,
eu fico aqui observando, né, gente? Assim, converso com muita gente, eu gosto de escutar esses casos, acho que olhando a minha família, olhando para mim, olhando para minha história, todo mundo trabalha tanto, né, a ponto de prejudicar a saúde física, mental, que normalmente você fica anos sem fazer exame, você não faz esporte, você come errado, né? Assim, é tudo, vamos lá, tudo cagado, né? É, você impacta o teu relacionamento familiar, você impacta o teu relacionamento com seus amigos, você deixa de fazer hobbies, aí chega no final de semana, você tá quebrado. Ou você, durante a semana, acorda, vai trabalhar, volta, dorme, vai trabalhar. Dorme e acorda pra trabalhar. Teve uma época que eu não tinha tempo nem de fazer comida, eu tava até grávida naquela época. Tava grávida, assim, de uns 5 meses eu jantava farinha láctea, porque eu chegava 9 horas da noite em casa, a única coisa que eu tinha vontade de fazer era farinha láctea, botar farinha láctea com leite, era isso aí. Grávida, sabe? Assim, tipo, o Breno trabalhava fora, viajando a trabalho, tipo, aí, enfim. Ficava sozinha, era isso, assim, vida da farinha láctea. Eu falei, cara, eu não quero mais essa vida de farinha láctea, sabe? Imagina, não faz o menor sentido, assim, sabe? Era esse o ponto que eu chegava. E eu cheguei também em ponto de, cara, não ter amigo, não ter tempo de ter amigo, trabalhava de final de semana, tudo, não fazia o que eu gostava, sabe? E isso não tá, assim, inviável. Eu fiquei, acho que 7 anos da minha vida sem tirar férias. Pra quê? Entendeu? Então, assim, eu vejo esse ponto, e quando você faz várias vezes, assim, não é um trabalho que você tá tendo prazer, não são pessoas que você gosta de trabalhar, você não vê razão naquilo. Então, eu brinco, né? Vamos lá, é um convite pra gente sair da rodinha do hamster e refletir. Não tem as respostas, acho que o Rê também não tem, mas a gente quer convidar a gente a fazer. Por que que a gente está se prejudicando? E trabalhar muito não quer dizer que você vai ser promovido, que você vai ser reconhecido como o melhor. Você tem que trabalhar de maneira inteligente, né? E eu até acho, assim, quando a gente dedica tempo fora do trabalho, a gente consegue pensar de forma mais racional no trabalho, entregar o que é realmente preciso, fazer aquela, né, social, politicagem melhor. Então, assim, trabalhar muito não é diretamente proporcional a ser reconhecido, né? A ser promovido, a ganhar mais dinheiro, né? Então, de novo, porque estamos trabalhando muito. Eu acho que vamos pensar no porquê disso, né? A gente está exausto, a gente está perdendo noção do que a gente está fazendo. E aí, acho que o Rei e eu, a gente tem algumas hipóteses com relação a isso, né? Então, eu acho que tem umas questões, assim, mais de cenário, né? Então, tem toda a questão histórica, social do Brasil, né? Que a gente foi um país, né, colonizado, que foi explorado. Então, eu acho que a gente já vem desse contexto histórico, né, de ser explorado, né, de certa forma, aquilo ali é o que a gente precisa fazer. Tem uma questão econômica também, né, se a gente não trabalhar, não vai ganhar dinheiro, né, não é igual ali na Alemanha, né, Rê, que você vai ganhar algum tipo de investimento ali do governo para se manter, aqui não, né. Então, tem essa questão. Tem questão de legislação trabalhista também, que eu acho que você pode trazer um pouco desse lado, né, Rê? Quer trazer aí os pontos? Claro, sem problemas. Eu acho que tem uma questão socioeconômica relacionada, a social relacionada a isso, né? Então, quando a gente abre, né, para olhar o macro, eu acho que a lição que a gente quer passar aqui é: lembre-se de que por mais que tem muita coisa que você pode fazer, tem muita coisa que é do entorno que você tá. E a gente nem percebe que a gente tá vivendo, você percebe quando você sai desse entorno, né? E que conecta de novo quando a gente falou de onde veio o interesse de falar disso, né? Sobre outros países e tal. Mas geralmente países que têm leis trabalhistas onde mandar uma pessoa embora é mais fácil, onde a proteção para a pessoa empregada é menos do que outros países. Tipo, Estados Unidos, assim, né? Eu Estados acho que, Unidos. pelo que eu conheço, é um dos lugares, assim, que caga pra pessoa. É para o Péssimo. empregador, né? Exato, é péssimo, assim. E aí vira aquela coisa de, tipo, se a empresa que de fato cuida das pessoas e faz esse tipo de coisa nos Estados Unidos é aquela empresa que, nossa, para questões dos Estados Unidos é uma loucura, do ponto de vista europeu você faz, mas é o básico, né? Mas é isso, assim, dependendo da legislação de trabalhista, essa é a minha hipótese, né, do que eu percebi das minhas andanças e conversas pelo mundo. Mais abusadas as pessoas são, assim, mais exploradas as pessoas são, e mais a gente cria essa relação de sobrevivência. Então, uma coisa que eu noto no discurso das pessoas em relação ao trabalho, por exemplo, na Europa, quando eu falava em Berlim, até aqui no Reino Unido, viu? Até aqui no Reino Unido. É uma relação mais distante do trabalho, é um discurso mais distante, onde se fala do trabalho como algo que faz parte da sua vida.
né? Algo que você faz, algo que faz parte da sua vida. Obviamente tem centros globais aqui no Reino Unido, e aí, obviamente, tem um pouco dessa cultura mais brasileira. Mas Berlim foi um grande aprendizado, principalmente desse ponto das pessoas entenderem que, assim, trabalho tá aqui, minha vida tá aqui, o trabalho integra na minha vida, mas ele não é a minha vida, né? Eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Isso era uma realidade muito grande. Isso geralmente estava no discurso, as pessoas dificilmente vinham com, nossa, a cultura desta empresa. Era muito mais do tipo, quase que tipo, não, putz, muito legal trabalhar aqui, tem essas coisas interessantes que eu tô aprendendo, eu tô evoluindo, tô me desenvolvendo, e tá sendo super interessante. Quando eu ouço esse discurso nos Estados Unidos, por exemplo, é um discurso quase que assim, quase que teatral, sabe? De falar que a empresa, que estamos todos aqui, é uma coisa quase que culto, sabe assim, aqueles, não é culto, mas sabe aquelas, tá me fugindo a palavra, mas enfim. Você basicamente, assim, parece parece, não quer dizer que é, lavagem cerebral, é um discurso muito, né, uma coisa muito, tipo, todo mundo é maravilhoso, tudo tá aqui, nós estamos trabalhando por essa empresa, e estamos todo mundo junto, e vamos lá. Apesar de que quando se vê a geração mais nova, já não tem tanto essa mentalidade, que eu acho que é ótimo, porque isso gera grandes revoluções. O Brasil é parecido, a América Latina é parecido, tem uma questão parecida, mas é mais emocional, porque a gente na América Latina tem alguns aspectos culturais um pouco mais emocionais, de conexão emocional com as coisas, né. Então, para nós, é uma conexão emocional com o trabalho muito grande. E, obviamente, quando a gente pensa na questão socioeconômica, e aí entra a parte econômica dessa história, você tem lugares onde a economia ela é mais bagunçada, ela é mais insegura, você não tem um governo que te ajuda de alguma forma se você tá sem emprego, de alguma forma que te garanta algum nível de segurança bom, você acaba morrendo de medo e acaba se colocando em situações que normalmente você não colocaria se você não tivesse essa preocupação, por causa de dinheiro, porque você quer sobreviver. E aí a gente entra nessa maquininha de sobrevivência, de trabalha, dinheiro, trabalha, dinheiro, sem... Ou não, ou nem vem muito dinheiro, né, Rê? Só trabalha e paga boleto, né? Exato, exatamente. A sensação que você tem é que você tá nessa rodinha que não acaba nunca mais. Você só trabalha pra sempre. Nossa senhora, é uma loucura. Você E não acho que para de até, trabalhar. o Rei, eu acho que até para dar um exemplo, né, assim, por exemplo, demitir uma pessoa na Alemanha, gente, não é um negócio É fácil, um tá? parto. Na Não é igual a França é gente pior ainda. chegou. Então, não é igual a gente chegou aqui no Brasil, não, quero mandar essa pessoa embora, vou demitir, pronto. Gente, é muito difícil. Então, esse é o É. exemplo de coisas que a gente fala que são muito diferentes. Para você fazer Uhum, uma demissão, é muito complicado. Você não pode exato. chegar e demitir. Tem uma série de coisas que você precisa, e o Brasil é realmente super flexível. Óbvio, você tem uma série ali de garantias, FGTS, um monte de coisa, mas assim, você consegue. De amanhã, eu não quero mais Uhum, que essa pessoa faça parte, né, da empresa. Se é certo ou não, não sei, eu acho que não. Mas tem essa possibilidade aqui no Brasil, e realmente em alguns países exato. da Europa não, Não, né? não tem mesmo. E assim, sabe uma coisa que não tem aqui na Europa, em alguns lugares? Estabilidade. O Brasil tem. Quando você volta de férias, você não pode ser mandado embora por um tempo. Em alguns países europeus, por exemplo, aqui no Reino Unido, você pode. Se eu não me engano, na Alemanha também. Mas aí, de novo, na Alemanha é todo aquele processo. Mas, enfim, tudo isso, assim, passa a gente ter um pouco mais de medo e insegurança Exato. com relação ao nosso trabalho, né, Rê? Exatamente. E aí, eu acho que tem alguns pontos também. Acho que o modelo do capitalismo, né? Ele funciona assim, né? Então, vai lá, todo mundo trabalha para a empresa ganhar muito dinheiro, que não necessariamente esse dinheiro vai para as pessoas, né? Ou se vai uma porcentagem muito pequena. Então, acho que tem esse lado. E aí, a gente trabalha, ganha o nosso salário e a gente gasta, né? Então, é meio que um ciclo vicioso, assim. Eu acho que também tem uma questão, eu acho que é indo mais para um âmbito pessoal, tá? Tem um pouco da gente, tipo, o dar certo, o que é esperado com relação aos olhos dos outros, né? Porque muitas vezes eu trabalhava porque eu queria, não porque ninguém me cobrava. Ah, não, você tem que ficar até 11 horas no trabalho. Não. Assim, a maioria das vezes, tive um caso ou outro de chefe bem complicado, assédio moral, que esperava que eu ficasse no escritório, eu trabalhasse 24 horas, mas a grande maioria das vezes era uma insegurança minha. Eu fazia porque eu queria, né? E aí eu adiciono um outro ponto que eu até falei por cima a semana passada do que a gente está fugindo. A gente está trabalhando demais por quê? A gente está fugindo da família? A gente está fugindo de um tempo com a gente mesmo? Né? O que é? Então, eu acho que tem uma relação também é, mais psicológica, assim, algo dentro da gente, porque tudo bem quando a gente depende de dinheiro para sobreviver, depende, não, todo mundo depende de dinheiro para sobreviver, mas assim, tem gente que tá
tem uma estabilidade maior. E tem gente que não. Mas você pode, por que que você não vai fazer entrevista em outro lugar? Por que que você não vai arrumar outro emprego? Né? A gente pode procurar, isso depende da gente. Né? E muitas vezes a gente fica ali na rodinha do hamster e não olha do lado. E às vezes do lado você pode ganhar muito melhor, ser muito bem tratada, mas a gente não sai. Então eu acho que tem todo esse contexto externo, né? Histórico, sociopolítico, econômico, mas tem uma questão interna muita gente. Acho que a gente acaba não tomando iniciativa de sair desse ciclo, né, Rê? Sabe outro ponto que você falou disso? Me lembrou de algumas histórias de algumas pessoas que eu conheço, mas que é um ponto pra mim que eu gosto de falar, que é o corte e a diferença entre você tratar um corte e você fazer uma cirurgia pra resolver o problema. É como se você tivesse um corte profundo no braço e você acostumou com a dor. Você já tá acostumado com a dor. Às vezes. E qual que é o ponto que eu quero fazer? O ponto que eu quero fazer é, às vezes, essa estabilidade, você sabe que não é isso que você quer. Você sabe que não é isso que você tem vontade. Mas você não quer mudar. Por quê? Porque você já tá acostumado com a dor desse corte profundo. O certo seria você fazer uma cirurgia pra resolver, limpar tudo. Talvez você vai ter que ficar com movimento limitado, vai ter que não poder fazer várias coisas por um tempo. E aí depois você consegue se restabelecer, se recolocar, se estar bem. Você passa por um momento mais travado, mais parado, porque você tá lidando com esse corte. E aí depois que isso tá tudo curado, você tá muito melhor, porque a dor não existe mais. A dor não tá mais aqui, o corte foi curado. Só que o problema é esse corte, essa dorzinha do corte, quando você tá acostumada com ela tá lá, ela tá doendo. Você sente que ela tá doendo, você chega em casa, você olha, você fala, um dia eu preciso resolver isso, não, um dia eu preciso olhar pra isso. Só que o que acontece se você não trata o seu corte profundo? Ele vai apodrecendo. Ele vai apodrecendo, ele vai piorando, ele vai piorando, ele vai piorando. E na hora que alguma coisa começa a acontecer, o cenário é catastrófico. Burnout, né? Você explode, algumas pessoas, sei lá, surtam. Eu vou até trazer aqui um exemplo famoso lá da Bintin e do marido dela, né? Ele tava trabalhando tanto, Uhum. acho que ela já queria separar antes, aí ele não mudou, beleza, tchau, entendeu? Uhum. E Isso, tipo, você perde, tudo que impacta as suas relações pessoais e as suas relações comigo mesmo, elas estão beirando ali algo patológico, né, que atrapalha a sua vida. Então é um ponto importante você observar o quanto isso. Por isso que o convite pra você parar e pensar é importante, e o convite pra você resolver o corte no braço ele é importante também, porque ele dói, é difícil pra caralho. Quantos amigos meus, que eu já tive essa conversa, que falaram, ai, não quero mais falar disso, não quero mais falar disso. Não quero mais falar disso, eu sei que eu tenho que fazer, É eu a sei que eu não tô fuga. feliz, mas eu não quero mais falar disso. Por quê? Porque dói, né? Dói, eu já tô acostumado com a dorzinha, por que que eu vou mexer? Vai dói, doer tanto. a gente tem que revisitar, né? Coisas íntimas tipo, tira o nossas. band-aid logo de uma vez e aí resolve. E tem medo do desconhecido. A gente tem Exato. medo do desconhecido. Ai, mas como é que vai ser nessa empresa aqui? Pelo menos eu conheço. Gente, tá ruim. Muda. Vai embora. O negócio aí não vai mudar. Não vai mudar. Exato. Você já sabe qual que é a jogada aí. Vai tentar o melhor. Não o pior. E se for ruim, muda de novo, gente. Não, Exatamente. assim, a galera fica muito encanada de ter isso no currículo. Eu acho que a gente mudar de trabalho para uma situação melhor é muito saudável. O que não é saudável é a gente ficar num trabalho que não é saudável pra gente, não faz a gente bem, Exatamente. né? Então, eu queria muito Exatamente. trazer isso. E, assim, chega uma hora, você pode ferrar tanto a sua saúde, a sua vida pessoal, que não vai ter mais jeito, Uhum. né? E aí, gente, claro, vai pra terapia, né? Então, acho que assim, terapia. Bom, eu faço terapia desde os 14 anos. Hoje eu faço análise. Eu não consigo ficar sem, assim, pra mim é um ciclo virtuoso de me conhecer, de sofrer, de melhorar, né? Uhum. E aí, hoje, assim, acho que a gente quer, ao invés de falar, né, o que você como trabalhadora, pessoa trabalhadora, e você como empresa podem fazer, a gente quer compartilhar alguns aprendizados que a gente teve, né, com relação a isso. E aí, conta pra gente, Rê, quais são os seus aprendizados nesses anos de sofrimento corporativo? E de prostituição corporativa. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, nenhum CNPJ vale a saúde do seu CPF. O que isso significa? Isso significa que nenhuma empresa vale a sua saúde física e emocional, porque o que fica destruído é a sua saúde. A empresa continua lá, muito provavelmente. Às vezes não, dependendo da empresa, a empresa quebra. Mas a empresa continua lá. Não vale a pena. Essa foi uma das grandes lições que eu tive, aí eu tô vindo do meu histórico. Não vale a pena, nunca vale a pena, nunca é tão importante assim, nunca é tão sério quanto parece. Nunca é.
Salvo algumas exceções quando você tá efetivamente mudando o mundo para melhor. Aí beleza, aí eu entendo custar um pouquinho mais, porque o movimento que você tá fazendo de fato tem um impacto positivo no mundo. Mas também não dá pra dar um tiro no pé, salvar o Exato. mundo e morrer, né? Exatamente, exatamente. Eu aprendi com uma consultora recentemente, não vou lembrar o nome dela, mas ela falou que ela tava fazendo um curso de... o que era? Não era assistência social, não era isso. Era alguma questão... Peraí. Pronto. Era alguma questão de trabalho social, etc. Eu não lembro exatamente do que era, mas ela falou uma coisa, o seguinte, que nesse curso ela tava aprendendo que uma pessoa, porque a gente tava numa sessão pra falar sobre liderança, sobre ensinar sobre diversidade racial pra lideranças numa empresa. E ela tava falando que, assim, que ela vivia com muita agonia e angustiada, porque, tipo, eu preciso, sabe, assim, quero mudar o mundo, quero fazer mudanças, quero que as coisas... E a gente acha que a gente tem que mudar todo mundo, o mundo inteiro. E ela falava assim, se você conseguir impactar uma pessoa, já tá ótimo, porque você não sabe o que aquela pessoa pode fazer. Pode ser que aquela pessoa vai impactando outras pessoas. Então, às vezes, quando a gente se contenta com um ser humano que é impactado pelo que a gente tem a falar, isso do ponto de vista de diversidade pode ter um impacto que a gente nem sabe, porque às vezes a gente tem essa necessidade de ver o impacto. Então, tudo isso pra dizer que nunca vai ser tão importante quanto você acha que é. Ninguém tá te observando tanto quanto você acha que está. E se está te observando, isso é um problema. Não seu, mas da empresa. E se a empresa tiver que te demitir, vai te demitir, você tenha feito tudo, dado a vida, dado a saúde, assim, demitir, tchau. Exato. É um negócio, é um contrato, é uma coisa transacional. Exato. Não é uma relação pessoal. Foi o que a gente falou no nosso primeiro episódio. Quando você contrata o ser humano tá lá, você está trocando seu serviço por um dinheiro e uma estabilidade. É isso, você não tá... transacional. Então esse é um ponto. Nenhum CNPJ vale a saúde do seu CPF. Segundo ponto que eu aprendi, e aí foi desfazer, que tá conectado com isso, que é justamente me desfazer dessa necessidade de sempre ser o melhor em tudo, de sempre fazer tudo, e ser incrível, e vamos lá, e trabalha sem parar. Tá em dívida, né, Rê? Exato. Que eu acho que isso é muito comum em pessoas de grupos subrepresentados. Você sempre fala, nossa, não tô sendo suficientemente bom. Exato. Né? Eu concordo. Eu concordo com você. Isso existe bastante. E eu lembro, mas isso também eu tenho uma razão pessoal pra isso. Eu lembro que quando eu tava crescendo, minha mãe falou pra mim, depois que eu saí do armário pra ela, e a gente conversou sobre isso, ela falou assim, você precisa saber que você vai sempre ter que matar 2 leões por dia. Porque você nunca vai ser respeitado só pelo que você faz. Então você vai ter que fazer o que você faz e mais. Ela já falou isso desde pequeno. Desde adolescente. As outras pessoas que não são que nem você vão ser respeitadas por fazer metade do que você faz. Né? E leia-se homem branco cis hétero, né? Exato, exatamente. Então, desde sempre eu já fui pro mundo do trabalho querendo ser o melhor em tudo, né? Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eu aprendi muita coisa muito rápido. Cresci muito rápido. O lado ruim é que eu destruí parte da minha saúde mental e física no caminho. Mas aprendi muita coisa. Então, o valioso disso tudo foi o esforço e o interesse que eu tive em aprender, em crescer e me desenvolver. Mas o custo, né, disso não foi positivo, não é uma coisa legal. E ir para Berlim me ensinou a me separar um pouco, a entender que trabalho é trabalho. Trabalho não é a minha vida. Essa relação emocional e passional que a gente tem com o trabalho, ela é mais destrutiva do que construtiva. E aí onde que eu aprendi que a gente precisa conversar? No começo. No começo. E eu senti isso muito porque eu trabalhei em empresas europeias, depois a última empresa que eu trabalhei era brasileira. E você sente a mudança, cara, na hora, porque volta todas aquelas coisas da cultura, aquela coisa passional, trabalhar até tarde, WhatsApp pra tudo, 9 horas da noite. Então, você tem que colocar alguns limites. Você tem que colocar esses limites do começo. Acho que a gente já falou isso em outros lugares, isso é uma coisa que eu aprendi. Se você não coloca os seus limites no começo, as pessoas vão tentar usar o máximo que elas podem. E não é por maldade, é porque assim, a pessoa tá pensando nos problemas dela, eu preciso da sua ajuda. Se você não falar não pra mim, eu não sei que você não gosta, não pode. Então a gente precisa contar pro outro. E colocar limite em todos os campos da nossa vida, né? Relação pessoal também, tudo. E a gente tem que partir do princípio que outra pessoa não sabe, não que sabe. Então, assim, a gente tem que falar, olha, isso aqui sim, isso não. Olha, eu trabalho até essa hora, aqui não. Eu gosto de me comunicar assim. Você fala WhatsApp, você me liga no WhatsApp se alguém estiver morrendo, assim. Tipo, exato. Né? Então, a gente precisa falar isso, até para ser respeitado. Senão as pessoas não é porque elas querem ser o mal, mas assim, todo mundo tá com tanta coisa na cabeça, não dá para pensar o que cada um quer.
né? Eu fiz um curso uma vez de ágil para RH, e era legal que uma das ideias que a moça que deu o curso falou, uma pessoa da Suécia, a gente fazer tipo assim, sabe quando a gente pega a etiqueta da roupa? Que tem Uhum. lá, lave assim, então a gente fazer o nosso, né, para com o time. Olha, a Letícia funciona Como assim, trabalhar comigo. isso aqui não funciona com ela, ela gosta desses horários, gosta de falar para esses canais. Achei muito interessante, é um negócio legal que é mais É, lúdico que dá pra gente fazer com o time, né? eu concordo. E aí, pulando nisso que a Lele falou, se você é uma pessoa líder de pessoas, puxa isso com seu time também. Eu fazia isso com os meus times. Vamos falar de comunicação? Comunicação era o primeiro tópico que eu alinhava com todo mundo. Gente, que horas a gente vai ter reunião? Quando é um horário que não funciona pra ninguém? Como que vocês preferem se comunicar? Onde a gente se comunica se deu ruim? O que a gente faz? Deu ruim? Morreu alguém. O que eu faço? Né? Aí a gente tinha essas coisas, e enfim, e tem ferramentas pra isso, galera. Ferramentas pra isso. Eu e a Lele, a gente faz isso pé nas costas, fizemos 200 vezes. Tem 1000 ferramentas pra fazer isso, é bem legal. Outra coisa que eu aprendi, essa eu aprendi a duras penas. Duas coisas que eu aprendi a duras penas. Uma é, quando você tá no momento, no modo sobrevivência, ou seja, você tá precisando pagar boleto, você não tá com tempo de pensar se eu tô feliz ou não, eu preciso pagar boleto, você acaba aceitando qualquer coisa, né? Você acaba aceitando qualquer coisa. Isso impacta a sua autoconfiança, isso impacta, assim, falei um pouco disso antes no episódio. Isso impacta a sua autoconfiança, é frustrante você sentir que você não tá, que você não tem autonomia na sua própria vida, né? Então é meio complicado, você acaba aceitando qualquer coisa, e aí isso dá aquela sensação de que você regrediu. Às vezes a gente precisa regredir pra progredir, mas só pra avisar que às vezes isso acontece. E outra coisa que é importante, que essa foi uma lição super profunda. O trabalho não é o lugar que a gente tem que procurar pra realizar o nosso propósito de vida. Ponto, acabou. Não deve ser através do trabalho, deve ser através da nossa vida pessoal. O trabalho é o lugar onde a gente encontra o que eu faço bem, o que eu gosto de fazer e como eu posso ganhar dinheiro fazendo o que eu sei, o que eu faço bem e gosto, né? Existem cenários onde as duas coisas se entrelaçam. Existem cenários onde você consegue trabalhar com aquilo que te dá propósito. Mas procurar isso, qual que é a parte Vai ruim te disso? frustrar. Exato, por quê? Porque você tá num lugar que é uma instituição, você faz parte da instituição. Então você não tá no controle de criar a situação pra você. Você tá ali e é aquela instituição que vai decidir coisas por você. Então essa autonomia não existe tanto. Então por isso que é interessante Que o você não. objetivo normalmente é ganhar dinheiro. Ah, mas é o Exato, como faz, é o como faz. Sim, tem o como faz, o que que faz. Mas a empresa, a grande maioria das vezes aqui, não sei, talvez se for terceiro setor, precisa ter receita, precisa ter uhum, lucro, até para se manter, né? exatamente. Então é como, não é que a empresa é má, mas é que é a regra do capitalismo. Exatamente, exato, exatamente. Mas eu acho que, assim, em geral, esses foram, assim, a maioria dos meus aprendizados, assim, acho que os mais relevantes em relação a isso. E aí, às vezes, uma outra coisa que a gente sempre conversa, né, Lê, é planejamento financeiro. De planejar suas finanças pra te dar essa liberdade de escolher. E às vezes as situações da sua vida vão além do que você tinha planejado, que são os momentos inesperados, né, Lê? Mas enfim. Sua vez, É. Lê, de falar. Falei muito. Eu acho que tem essa questão do planejamento financeiro, ela é super importante para a gente poder ter a liberdade de escolher, né? Então, assim, tem várias teorias aí, mas eu acho que o ideal é você ter pelo menos, né, 6 meses para se manter sem trabalho. Então, ver qual que é o teu custo de vida por mês, e aí faz vezes 6 e guarda, idealmente mais, porque a gente nunca sabe o que que pode acontecer, né? E até para você poder curtir, de repente, você quer fazer um sabático, sei lá, né? Então, eu acho que essa questão é muito importante, vai te dar liberdade para escolher. E aí, gente, assim, não sabe, vai aprender, pede para amigo, pede para primo, enfim, todo mundo. Mas, por exemplo, a gente ficar gastando dinheiro com coisas que não são de sobrevivência, normalmente, puta, vai desvalorizar. Então, sei lá, o carro. Carro é legal, mas assim, você vai comprar um carro, você tirou da concessionária, ele vai desvalorizar. Então, o convite que eu quero fazer é, pensa o que que você precisa para sobreviver, né? Então, a gente precisa de comida, de casa, tudo. Mas é um mínimo. E você pode ir guardando o resto e deixar uma grana para você fazer as coisas que você gosta, tal. Agora, se todo mês entrar o salário e você gastar 100% do seu salário, eu gastei com, não sei, deixa eu pensar aqui, roupa, cabeleireiro, com videogame, com, sei lá, viagem, balada, vai te fazer falta depois, né? Então, assim, o ideal é você ter uma vida custo fixo baixo, guardar o máximo que você puder, porque quando você precisar,
né, sair do trabalho, mudar de trabalho, tirar um tempo off, você vai conseguir, né? Então, eu acho que essa parte, assim, de planejamento financeiro é super importante. Eu sou uma pessoa bem desesperada, assim, com dinheiro, então eu acho que eu tenho que ter certeza que eu tenho alguns meses, mais de 6 meses para me manter se der alguma merda, mas cada um trabalha com isso. Agora, eu acho que também a gente aprender a viver um pouco mais na insegurança, sem ter tudo super definido, é muito importante também. Então, até outro dia eu estava falando com um amigo meu, que ele foi demitido no trabalho, ele tem uma graninha boa guardada, mas ele, assim, saiu já, não, eu preciso ganhar dinheiro. Eu falei, gente, calma, mas que desespero! Dá esse tempo para você curtir, para você viajar, para você desintoxicar desse trabalho anterior. Você não precisa ganhar dinheiro hoje. Então, assim, também quero tirar um pouco dessa obrigação que a gente tem, né? É tipo, não precisa, você não precisa, faz conta. Gente, é conta, número. Bota na planilha. Não sabe, aprende. Não sabe, pede para alguém fazer. Tem dinheiro e não quer aprender, paga para alguém fazer. Mas a gente Eu deveria ter feito isso mesmo. Quando mais você fala, mais eu penso, nossa, é verdade, por que eu comprei esse negócio mesmo? Nossa, eu não precisava ter comprado aquele. Nossa, eu penso, algumas vezes eu fico refletindo sobre isso também. Eu acho super valioso esse ponto. Eu acho que a gente tem que ter um momento pra desopilar um pouco. Eu acho que dar uma desopilada é importante. Mas eu tô com a Lê nesse sentido. Eu sou um é, pouquinho menos organizado que ela, mas. é saudável, né? E aí eu acho que junto com essa parte de planejamento financeiro, gente, o que a gente precisa para sobreviver? É para sobreviver, não é luxo. Então, ai, não, mas eu queria muito comprar aquele carro. Tá bom. Você quer um carro assim, assim, assado? Tá, mas beleza, mas assim, o carro é para andar, gente. Tá bom, você tem que ter. Vamos lá, né? Se você é uma pessoa, né, super bem de vida, você pode ter um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, nananana. Mas você não precisa, assim, você pode comprar um carro de 100 mil, tá? Tô chutando aqui, pessoa da grana. Você precisa comprar uma Ferrari, o carro vai andar do mesmo jeito, gente. Aí você tá querendo suprir alguma necessidade de insegurança, aparecer, mas assim, a função da coisa é aquela. Renato, você sabe que eu sou assim. Eu gosto da função, né? Microfone, eu comprei aqui o mais barato, mas que é bom. Não precisava comprar o, né? Pica das galáxias, como dizem por aí, né? Mas enfim, então eu quero fazer esse convite para a gente sobreviver, a gente precisa de muito menos. Se a gente fizer essa reflexão do que a gente precisa para sobreviver, né? Que sobreviver, gente, você pensa lá que os povos indígenas moram no meio do nada, não tem ar-condicionado, então para sobreviver é muito pouco. Ah, tá, mas eu gosto de conforto. Então vamos pegar um pouquinho de conforto, né? Você não precisa comprar o lençol, não sei quantos milhões de fios egípcios. Então, assim, comida, a mesma coisa. Puta, comer fora é caro. Eu adoro comer, mas assim, guarda uma parcela do seu salário para os luxos, mas não gasta tudo. Guarda um pouco, pessoa, e faz um investimento, porque isso vai te dar liberdade de fazer as suas escolhas, né? E quanto mais luxo a gente quer, mais coisa cara a gente quer, mais a gente vai ter que trabalhar ou mais a gente vai depender de ganhar mais dinheiro. Então, hoje, o que eu queria convidar, gente, qual que é o mínimo que eu preciso? E aí, dado esse mínimo, qual que é a melhor oportunidade de trabalho que eu tenho? Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar trabalhando que nem doido, fazendo um negócio que vocês não gostam, trabalhando com aqueles chefes escrotos, que é esse o português correto. Depois, você não vai ter amigo, não vai ter família, não vai ter saúde para aproveitar, né? Ou você vai aproveitar, tipo, uma semana do ano das férias, depois você vai ter uma vida miserável. E a gente tem que aproveitar o dia a dia, né? Tem que curtir aquilo ali que você está fazendo, ser saudável, né? Então, a vida é difícil, né? A gente trabalhar muito não significa que a gente vai ser reconhecido. Inclusive, quero falar uma frase aqui que eu vi no Insta da Monique Evely. Excesso de trabalho não é garantia de sucesso, e sim de esgotamento, estresse e má qualidade do trabalho, tá? Tem um livro que uma amiga minha tá lendo que ele fala, o inglês é Overcoming Productivity Guilt, que é basicamente superando a culpa da produtividade. A gente é meio que programado para ser, né? Desde a Revolução Industrial, o papel do ser humano mudou para se você não produz, se você não tem habilidades de produzir ou trabalhar, você é inútil para a sociedade. E aí isso gera uma sociedade que se sente constantemente culpada em não produzir, né? E acho que o que ela tá falando é sustentabilidade, assim. Se você faz um pouquinho todo dia,
Se você vive a vida com um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal, nananã, é mais fácil, é mais duradouro, é mais longo prazo em geral, ou você pelo menos tem onde cair, né, de volta na hora que você tomar a rasteira da vida, por exemplo. Obviamente, enfim, tem cenários e cenários, mas acho que a sustentabilidade, né, assim, é um pouquinho de cada vez pra isso. É difícil, né, galera, que alguns de nós são pessoas impulsivas, não sei de quem estou falando, então, assim, aí a gente acaba gastando mais que deveria, ou não mais que deveria, porque isso eu já parei, mas às vezes gastando umas coisas que não precisa, né? Mas nós somos seres humanos, né, Rê? Assim, Uhum. eu adoro, gente, doce, sorvete. Se você me der se eu ganhar um daquele Häagen-Dazs lá de, sei lá, crocante, de macadâmia crocante, eu vou tomar um negócio inteiro. Tem É. necessidade? Não tem. Eu gasto com Depois coisas eu de pago. videogame, como vocês podem ver aqui, né? Isso é Então, absolutamente não né? necessário, mas eu amo. E a gente pode continuar fazendo isso, mas só reserva um tanto, né? Então, eu vou Uhum. gastar X reais com essa aqui. Então, faça isso, faça essa reflexão. E aí que eu acho que entra de novo o autoconhecimento. Por que que você quer essas coisas? O que que essas coisas vão te preencher? Porque a gente precisa do dinheiro para sobreviver ali o mínimo. Depois a gente pode ter conforto. Agora, passou de um ponto, gente, a gente ter uma bolsa, que é uma bolsa que funciona, eu ter 5 bolsas ali, né? Dar aquelas marquinhas. O que que vai mudar na sua vida, galera? E tipo assim, além de você estar gastando com as coisas erradas. Pode ser certo pra você, quem sou eu pra julgar, tá bom? Igual eu gosto de gastar com comida e viagem. Isso eu realmente não abro mão. Mas cada um tem as suas coisas, assim, né? Mas, assim, isso pode fazer falta depois pra você. E Uhum. a gente precisa, assim, ter uma aposentadoria, já ter, né? Pensar nessa nossa vida financeira. Quanto antes a gente conseguir guardar, mais fácil vai ser pra gente no futuro. E aí tem toda a questão de sustentabilidade que eu nem vou entrar. Assim, o mundo não tem espaço pra gente gastar mais, consumir mais, né? Já é a realidade que a gente vai aumentar em média 1,5 graus Celsius aí a temperatura no mundo. Isso vai fazer alimento ficar mais caro, isso vai fazer a gente ter migrações, né? Provavelmente vai aumentar a violência, vai aumentar o custo de alimento, porque vai ficar mais difícil ter alimento, mais caro a água potável e por aí vai. Então, assim, a gente pode fazer a nossa parte, né? Vamos diminuir o consumo, que a gente vai ganhar mais dinheiro, vai fazer bem para o mundo, e vamos trabalhar as nossas inseguranças com autoconhecimento, na terapia, na psicanálise. Então, eu acho que vamos resolver a raiz do problema e não o sintoma, né? Uhum. Então, acho que é esse o convite que eu queria fazer aqui para vocês hoje. E se assim como eu, você ficou com vontade de ligar para seu terapeuta, para sua terapeuta, para pessoa que você faz terapia, vamos fazer, né? Para processar esses sentimentos, porque é bastante coisa para pensar. É uma E reflexão dura, porque é uma reflexão que muda a base de como a gente foi ensinada na vida. Muda a base, muda a estrutura. A gente tá reformulando a estrutura, né? Do toda que essa é questão, importante. que é importante, aparência, consumismo, né? Uhum. Tá super produtivo o tempo todo. E um convite que eu vou fazer, um outro muito. Eu só tô fazendo convite bom, gente. Pois Vamos é. lá. Foi um negócio muito legal. Eu fui num desses de pessoas que fazem planejamento financeiro, e aí ele me deu uma planilha que eu consigo colocar lá quanto que eu quero ganhar na minha aposentadoria por mês, então quanto que eu preciso ganhar hoje para estar lá. Aí você vê, ai, mas eu quero gastar 10 mil reais de restaurante por mês. Você vai ter que guardar muito mais para você ter essa vida na aposentadoria, porque vamos lá, não dá pra gente contar com a aposentadoria do governo. Então eu te convido, arrume essas planilhas, eu posso até a gente eventualmente postar aqui, vê, faz a conta, bota no Excel, para eu ganhar 100 mil reais por mês. Perguntei o salário do Neymar quando eu me aposentar, eu vou ter que ganhar isso hoje. E você vê o que é real, e aí você vai ver que tem que botar o pé no chão e talvez o estilo de vida que você tem hoje não é sustentável. Ou você vai ter esse salário que você tem, se matando de trabalhar, tendo uma vida de merda. Então, você pode escolher. Só você pode fazer essa escolha. Não é sua mãe, não é seu trabalho, não é seu psicólogo, é você, né? Então, eu te convido a fazer conta. É Aí, isso. gente, para fechar, dada a questão financeira, queria só lembrar, apaziguar os corações, de que as coisas estão muito caras, o preço de aluguel, de coisas que trazem essa tranquilidade pra gente, cresceu mais do que os salários cresceram. Então as coisas estão mais caras e os salários não acompanharam esse mesmo crescimento. Então é natural você ouvir a Letícia falar e ficar incomodado e pensar, não, mas tá muito caro, mas isso, mas aquilo, porque realmente está.
realmente está mais complexo para qualquer ser humano. Se você não é do 1% que ganha um bom salário, tá difícil para todo mundo, né? Então está complexo. Se você não é o Neymar, não tá indo jogar na Arábia Exato, Saudita, mas aí tá foda tem a pra questão caralho. de, né, questão de imposto. Mas tirando os dramas de pessoas bolsonaristas, a questão que tá foda anyway, assim, tipo, não tá acompanhando. Então, não é porque você. Por isso que é importante, por isso que a Lê falou, e eu falei também, tem que ter um momento de dar uma desopilada, de gastar um negocinho, porque vai ser foda. Vai ser foda, vai ser difícil pra todo mundo, e aparentemente o negócio não vai melhorar tão cedo, não. Se a galera que tem o dinheiro não fizer um movimento melhor, aí, galera, aí a gente salve-se quem puder, né? Eu acho que o que me impressiona muito é que a gente tem, de um lado, né, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, e do outro lado, a gente tem pessoas que têm jatinho, helicóptero, não sei quantos apartamentos que jogam comida fora. Então, assim, essa realidade é muito discrepante pra mim. Eu sei que as coisas não tão fáceis hoje, não tão fácil de a gente arrumar, né, trabalho, não tá fácil da gente comer, não tá fácil de se transportar. Eu fiz uma escolha há um tempo atrás de sair de São Paulo e ir para um lugar que as coisas tinham um preço mais acessíveis para poder trabalhar menos. Então, assim, é uma coisa planejada, né? A gente tem que fazer escolhas, e aí você pode escolher o que é melhor para você. Ah, não, mas eu quero me matar de trabalhar mesmo, eu gosto do que eu faço, e para poder comprar aquela É bolsinha isso. E Chanel se você de não gosta sei de trabalhar quantos no mil. seu fundo de investimento 28 horas por dia, entendeu? E Dormir multiplicar no o seu dinheiro escritório, manda para bala. você dormir abraçado com as notas de 100 reais, dólares e pounds que você tem, vai lá, gata, seja feliz. Mas é o que eu sempre falo. Ajude a sua comunidade ao seu redor. Se você não ajudar a comunidade ao seu redor, e aí a hora que o bagaço acabar, você vai estar montado num monte de papel que não vai significar nada pra você. Né, meu amor? Então vamos ajudar as pessoas. Então vamos ajudar um amiguinho. Porque ajudar um amiguinho, a gente se ajuda também. Veja só que milagre que a gente nem acha que é. Faz até bem pra autoestima, né? Ai, eu ajudei. Olha Exato. como eu sou uma pessoa boa, tá vendo? Exato. E aí, lembra que a gente falou, uma pessoa que você ajuda já faz muita coisa. Você não precisa resolver os problemas do mundo. Você não precisa doar todo o seu dinheiro. Mas, porra, ajudar um ser humano a sair da merda Give é back, ótimo. né? Tá tudo bem ajudar um ser humano a sair da merda. Né? Obviamente a gente sabe que ajudar é foda, porque as pessoas se aproveitam dos outros, né? E essa parte é foda. Mas tudo bem, a gente tá se prolongando, viajando na vida. Gente, muito obrigado. Como a gente sempre fala, deem as melhores notas pra gente, só feedback positivo, entendeu? Só coisa boa. Não, e contem pra gente o que vocês estão achando, mandem pra gente no nosso e-mail histórias que vocês queiram contar, nas nossas redes sociais, Deixa Quebrar Podcast. E estaremos de volta na próxima semana. Muito obrigado, adeus a todo mundo, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.